Fala, fiel torcida. Aqui você fica por dentro de tudo sobre o Corinthians. Todas as últimas novidades do time do povo. Prepare-se, porque o Fiel News está no ar. Mas aos poucos o Corinthians, rodada a rodada, tirando aquele jogo contra o São Paulo, vai sempre pontuando, vai sempre fazendo 3 pontos. E no final dessa fase de classificação, você, corintiano, vai ter uma ideia precisa de quanto é importante fazer pontos. O Corinthians disputou 21 pontos até aqui e fez 18. Só não fez 21 porque perdeu para o São Paulo no Morumbi. E o que isso significa? Se o Corinthians chegar nas quartas de final, em primeiro do grupo, disputa o jogo em Itaquera, na Neoquímica Arena. Se passar e continuar com uma pontuação boa, joga a semifinal em jogo único em Itaquera. E se tiver a melhor pontuação antes da final, já sabe que pode decidir em casa, também em Itaquera. Então isso é muito positivo. E com a fiel torcida, com você, corintiano, a coisa fica, mais fácil. Não fácil porque no Corinthians nada é fácil, mas com você, um incentivo a mais. O 12º jogador, a torcida corintiana, a fiel torcida corintiana. O Corinthians hoje entrou em campo com um time, que a gente não tem nem o que criticar, né? Hugo Souza, titular absoluto, melhor em campo. Jacaré não está preparado ainda para ser o lateral direito. Depois entrou o Léo Maná. Félix e João Pedro na zaga. Eu preferiria Ramalho e João Pedro. O Ramalho ficou fora hoje. O Félix é enrolado. O João Pedro eu vejo muita capacidade para ser lapidado. O Hugo, mediano. O meio-campo não foi bem. Rian, Alex Santana e Charles. Depois entrou o Giovani e o Giovani faz a jogada para o Alex Santana marcar o gol. Luiz Eduardo ainda não está pronto, moleque. Não está. É bom até não colocá-lo mais para não queimar. Estão forçando uma barra. Vamos segurar. Bidu entrou, deu uma certa dinâmica ali, não é? Yuri e o Pedro Raul mal tocaram na bola. Saíram, já no segundo tempo. Romero entrou bem, muita raça e tal, chutou uma bola na trave no último instante do jogo, já nos acréscimos, o Corinthians já estava com a vitória garantida 1-0, e o Hector, que substituiu o Pedro Raul, deu um chute para a defesa do Jordi. Juliana vai colocar aí os lances, 3 lances que eu acho que são importantíssimos no jogo, O primeiro deles, o pênalti marcado a favor do Novo Horizontino, uma falha do Félix, e aí a bola sobra para o Robson. Aí o Robson fica cara a cara com o Hugo vai para o embate, vai para o combate, e o Robson sai da marcação e o Hugo faz pênalti. Vai fazer o quê? A culpa não foi do Hugo, foi pênalti, foi. Mas o Hugo tentou corrigir uma bobagem do Félix Torres, O Félix Torres faz algumas lambanças de vez em quando. Aí o Pablo Diego pegou, bateu, e o que aconteceu? O Hugo fez a defesa. Estamos vendo aí. Esse Hugo realmente é incrível, Foi o melhor jogador em campo, salvando o Corinthians de uma derrota, muito pelo que construiu o Novo Horizontino. O Novo Horizontino chegou mais de 20 vezes perto da área do Corinthians, entre finalizações, volume de jogo e tal. O Corinthians só teve o lance do gol, do Alex Santana, e o chute na trave do Romero, muito pouco para o Corinthians realmente ter buscado alguma coisa, mas foi extremamente efetivo, Quando teve a chance, a primeira chance aos 20 minutos, o Alex Santana de cabeça fez o gol. Bom, nós vimos aí o lance do pênalti defendido pelo Hugo Souza, tá? Um outro lance que eu tirei aqui foi o João Pedro. O João Pedro falha no lance, mas se redime, salvando aquele que seria o gol do Ayrton Moisés. E aos 42 minutos, o Pablo Diego mandou uma bola na trave. Bom, aos 20 do segundo tempo, o Corinthians já tinha alterações feitas, Yuri e Charles saíram para as entradas do Romero e do Giovani. Escanteio, o Jordi saiu mal tocou na bola, a bola sobrou para o Giovani cruzou e o Alex Santana de cabeça fez o gol, 1-0, aquele que seria o gol da vitória corintiana. Depois o Léo Maná entraria na vaga do Jacaré e o Pedro Raul daria lugar para o Hector, o espanhol Hector, tá? Não mudou muito o Corinthians, não. Teve 2 bolas na trave ainda do Novo Horizontino, mas o jogo já estava parado. E aí, no último lance, o Romero, falta, a bola explodiu no travessão. O goleiro tocou ainda, explodiu no travessão. Poderia ter sido o segundo gol do Corinthians. Não dá para exigir muito. Acho que o Ramon acerta em ter dado um descanso para o Memphis Depay, para o Carrillo,
O Tales ficou no banco. O Garro ainda não pode jogar, é verdade, mas pode esquentar o banco contra o Palmeiras e ser utilizado no segundo tempo da partida de quinta-feira no Allianz Parque. Enfim, e o Bidon ainda segue fora porque está na seleção. E o Ramalho também mereceu aí um descanso. Agora, com Ramalho, Carrídio, Tales, Garro, Memphis, até o Coronado, é um outro time, né? É o Corinthians que todo mundo quer ver. Muita gente fala, não merecia vencer. Cara, futebol é assim, né? Novo Horizontino criou, não fez, o Hugo Souza estava lá para evitar. Corinthians criou um lance, aos 20 minutos do segundo tempo, de cabeça o Alex Santana fez. Futebol é assim, né? É aquele velho ditado, quem não faz, toma. Mas o fato é que o Corinthians está caminhando firme, rumo a essa classificação, vai se classificar, resta saber se termina em primeiro ou em segundo, e o tamanho dessa pontuação para poder jogar em casa. Porque se usar o fator casa, Neoquímica Arena, o Corinthians vai ter grandes chances de repente, chegar à final e, quem sabe, encerrar quase 6 anos sem um título. Né? Quase 6 anos o Corinthians não ganha um título. Né? Em abril completa, se o Corinthians não for campeão paulista, 6 anos sem ganhar nenhum título. Então, o Corinthians entra com um time reserva em campo com alguns reforços, tá? Eu vou dar a escalação para vocês no dedinho que vocês gostam aqui, mostrando o esquema tático. 4-4-2 losango, mas hoje houve mudança tática. Quando houve trocas, né, no intervalo, houve mudança tática. O Corinthians jogou num esquema no primeiro tempo e num esquema no outro. Eu vou falar qual é o esquema no segundo tempo, tá? Eu sei que você já está curioso, você que gosta disso. Primeiro tempo, linha de 4, Jacaré na lateral direita, o nosso querido Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo. Na frente da zaga, Alex Santana, na esquerda do losango, Rian, na direita do losango, Charles, na ponta do losango, Luiz Eduardo, que eu quero falar muito sobre esse garoto. E lá na frente, Yuri Alberto, o Cavalo, e Pedro Raul, o Bonitinho. O Corinthians jogou dessa forma no losango. O primeiro tempo do Corinthians foi algo medonho. Time B do Corinthians, time reserva, o Novo Horizontino jogando em casa, meteu pressão, bola na trave. Foram 15 finalizações a gol do Novo Horizontino no primeiro tempo. 7 dessas finalizações, foram 15 finalizações, e 7 dessas finalizações foram no gol, tá? 7 no gol. O goleiro pegou, bateu na trave, zagueiro tirou. Essas 7 foram no gol. Sabe quantas o Corinthians deu no primeiro tempo? Com Pedro Raul, Alex Santana, Yuri Alberto. Pô, tinha jogadores que eram titulares do Corinthians recentemente, caso do Alex Santana, do Rian, né? O próprio Charles, enfim. Nenhuma. Corinthians nenhuma. Primeiro tempo termina. O jogo vai para o intervalo. O Ramon Dias, ele faz 2 substituições no intervalo. Ele coloca, claro, né? Quem? Ele não foi titular. Mas quem é a primeira mudança? Quem? Vamos ver, por favor, você não viu o jogo, você não sabe o que aconteceu, tá? Esse jogador não foi titular, incrivelmente não foi titular. Mas qual foi a primeira mudança? Quem entrou primeiro? É claro, o Romeirão da Massa, meu irmão. Romeirão da Massa entrou, velho, com certeza. O Romero entra no jogo, ele e o Giovani, esse garoto que não joga desde o ano passado, lá para setembro, outubro, entra no intervalo do jogo. Saem 2 jogadores. Charles, um dos piores em campo, acho que o pior em campo, e sai o Yuri Alberto, tá? Aí, o seu Ramon Dias muda o esquema tático. Sabe como é que ficou? Saiu o Charles e saiu o Yuri, era um losango, né? Entraram Romero e Giovani. Vou te explicar no dedo aqui, é fácil. Linha de 4 continua a mesma. Jacaré, Félix e Tchoca e Hugo na esquerda, tá? Aí não teve mais losango, foi uma outra linha de 4, foi 4-4-2. Aí vem Romero na direita, tá? Romero na direita, Rian, Alex Santana e Luiz Eduardo aberto na esquerda. Na frente, Romero da Massa e Pedro Raul.
Aí vem uma terceira substituição que foi importante. Ele coloca esse craque aqui, esse aqui. Ele entra. Tamo junto, irmão. Ele entra no jogo, tá? Quando ele merece a cabeçadinha, porque ele nada fez de errado. No 4-4-2, o Bidu entra no lugar do Luiz Eduardo para fazer a função do Luiz Eduardo na segunda linha de 4. Então o Corinthians ficou com 2 laterais esquerdos. Era isso que eu pedi, às vezes, quando o Fagner estava no elenco. Por que não jogar com o Mateuzinho e Fagner? Né? O Fagner na segunda linha apoiando, né? Enfim, dando aqueles cruzamentos dele muito bons. Mas, enfim, ele fez... O Fagner já está no Cruzeiro, esquece. Ele fez isso com o Biduzinho. O Biduzinho jogou na segunda linha na esquerda, como um ponta esquerda. 4-4-2. Romero e Pedro Raul lá na frente. Em uma das poucas jogadas que aconteceu, escanteio, o Corinthians cobrou escanteio, a bola sobrou pro Giovani, ele olha e dá aqui, ó, de chapa. Eu faço esses lances desses, eu jogo igual, deu um tapa aqui, ó. E o Alex Santana fez o gol, tá? Que chapada do Giovani. Foi cirúrgica aquela chapada. O time B do Corinthians foi cirúrgico. Até então, a primeira jogada do time praticamente no jogo. Porque o Novo Horizontino voltou mal para o segundo tempo também. E o Corinthians melhorou com as linhas de 4. Porque o Corinthians fechou ali, ficou mais estreita ali a primeira com a segunda linha, ficou mais compacto o time. Enfim, era um pouco lento lá na frente, mas o Giovani deu a velocidade de um lado e o Bidu do outro. Cara, o próprio Novo Horizontino não tinha nenhum jogador rápido assim. O Giovani colocou velocidade do lado direito na segunda linha e o Bidu colocou velocidade do lado esquerdo na segunda linha e por dentro o Rian, que marca bem, e o Alex Santana, que cadencia e que dá um tapa no jogo. Enfim, o 4-4-2 foi perfeito, o 4-4-2. E o Corinthians não tinha utilizado esse esquema ainda em 2025, porque se tem uma coisa que eu sou maluco é esquema tático. O Corinthians jogou no Losango, jogou no 4-3-3, mas não havia jogado ainda no 4-4-2. E tinha alguns momentos ainda que o Romero, que saía lá da frente, fechava na linha, o Rian recuava e o time marcava até no 4-1-4-1. E depois marcou num 4-5-1. Então, assim, ficou bom o time, né? A gente, quando é para criticar, a gente critica, tá? E quando é para elogiar, a gente elogia. Por que eu estou elogiando, cara? Porque muitas vezes eu critico o Ramon pelas mexidas, mas se tratando do time B do Corinthians, do time reserva, cara, o Ramon mexeu muito bem no time, cara. Ele mudou a história do jogo. O esquema tático foi mudado no intervalo, com os jogadores que entraram. E os jogadores que entraram nem são tudo isso, né? Nós estamos falando do Romero, entendeu? Que entrou bem no jogo, tudo, vinha buscar, né? O Corinthians, enfim, vence o jogo. Aí eu quero falar do Giovani. Cara, o Giovani entrou bem no jogo, tá? O Giovani entrou muito bem na partida. O Giovani tem força física. Vou falar a real para vocês. O Giovani, ele driblou, ele ajudou muito na marcação, ele deu assistência para o gol. Cara, o Giovani, se eu tivesse que escolher o melhor em campo, eu escolheria o Giovani. Não, estaria exagerando, não. Me empolguei. Tem o Hugo, né, na frente, tem o João Pedro Choca, mas o Giovani, cara, ele é forte, ele é cavalo. O Giovani, cara, assim, vamos lá. Atacantes do Corinthians. Memphis Depay o melhor. Yuri Alberto o segundo melhor. Thales Magno o terceiro melhor. Agora segura a onda. Segura a onda. O quarto é o Giovani. Entendeu? O quarto é o Giovani. O Giovani, ele não tem que ser o jogador que vai resolver a vida do Corinthians. Ele não está pronto. Ele não é esse jogador. Só que se jogar o Losango e o time titular, ele é o jogador que ataca espaço e finaliza em velocidade. É exatamente a função que faz o Yuri Alberto. E eu já falei aqui outro dia, tá? E não estou sendo oportunista, porque quem me acompanha sabe que eu falei aqui outro dia, vou repetir, faz umas 2 semanas, que o Giovani é o substituto ideal do Yuri Alberto hoje no Corinthians. Porque ninguém no elenco tem a característica dele. Ele é destro, joga na direita, ataca o espaço,
joga de forma vertical, dribla para frente, chuta em velocidade. É o que ele sabe fazer. Entendeu? Cara, tá? O Giovani sempre que entra representa, diz o Léo Garcia. E quando entra, representa. Entendeu? Então, assim, no meu modo de ver, vocês podem discordar, podem achar que eu estou emocionado, mas o Giovani, para mim, é o quarto melhor atacante do elenco do Corinthians. Depois vem Romero, depois vem Pedro Raul, depois vem quem mais tem? Nem tem mais ninguém também, entendeu? E se tivesse o Pedro Henrique, ele era melhor que o Pedro Henrique, entendeu? É melhor, velho, sabe? É melhor, né? O Giovani, ele é canhoto, tá? Desculpa. O Giovani, tá? Então, é um jogador forte e que tem contrato até o meio do ano e que o Corinthians vai precisar tomar uma atitude com ele. Se ficar colocando ele em campo, ele vai render. Ele vai render. Ele é melhor que o Hector, é melhor que o Kaique, entendeu? O Giovani, cara, é uma questão que tem que se analisar até o meio do ano. É estranho, mas já... Assim, o errado foi afastar o menino. Entendeu? Não pode, porque o amor não quer renovar, vai afastar. E outra, está dando até umas férias pro cara. Então, assim, o Giovani, cara, eu não tenho informação porque não seria louco. Não tinha nada, até ontem não tinha nada. Aí o cara joga bem, dá um passe, dá uma assistência, as coisas podem mudar. Se ele entrar de novo e ir bem, cara, vai ter pressão para renovar. Como o salário dele é pequeno, entendeu? Se ele jogar bem e o Corinthians renovar, pô, renovou com... Cara, o Corinthians fez umas renovações aí nada a ver, do contrato longo com o Léo Maná, entendeu? Qual o problema de dar um contrato com o Giovani? É isso aí, fiel. Aqui é Corinthians, onde o coração bate mais forte, na vitória ou na derrota. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o Timão. Vai, Corinthians! Tamo junto, fiel! Até a próxima!